conselheira da Diretoria Executiva Nacional da BPP. Meu boa tarde a todas. É uma grande honra estar aqui em João Pessoa, a cidade a qual eu retorno após tantos anos, e que me surpreendeu pela sua receptividade em todos os lugares em que eu fui, pela limpeza da cidade, pela educação das pessoas. Foi um prazer muito grande ver uma cidade brasileira onde todo mundo obedece farol, onde todo mundo respeita o sinal de pedestre. Eu estou aqui com a minha filha, que estava dirigindo para mim, e ela ainda brincou comigo. Mãe, estou impactada. Então, impactada por estar em João Pessoa, vamos encerrar esse trabalho destes 2 dias, que trouxe para todas nós, e eu espero acrescentar neste final, algumas questões para reflexão. Eu fui professora de fundamental de 68 a 81. Foram 13 anos de sala de aula, onde eu dancei desde a alfabetização até o ensino médio. Junto com isso, eu frequentei escolas em cidades e estados muito diferentes, porque meu pai tinha uma vocação cigana e carregava a família junto. Então, eu estudei em Sorocaba, eu estudei em Assis, eu estudei em Laranjal Paulista, depois São Paulo, né? São todas cidades do interior de São Paulo, com uma leve passagem pelo estado do Paraná. Eu casei com outro cigano e comecei a andar também, né? E esse cigano me trouxe a Pernambuco, onde eu morei muitos anos. E é uma cidade que me traz muitas boas lembranças, onde eu aprendi muito, onde eu aprendi a ser mãe, onde eu aprendi a ser profissional um pouquinho melhor. Mas em 75 eu voltei a São Paulo. E quando a gente muda de cidade assim tão drasticamente, a gente recomeça. E eu voltei para a sala de aula. E encontrei, nesse novo trabalho, ou melhor, eu reencontrei a Montessori na minha vida. Eu fui trabalhar numa escola montessoriana e até hoje eu trabalho em escolas Montessori. E relendo os livros da Dona Maria, eu já estou tão íntima dela, porque eu já não chamo mais de doutora, né? Informação do homem, ela faz uma afirmação muito interessante. Ela diz: a pedagogia precisa renascer. A pedagogia precisa mudar o seu foco. E seria interessante dar um novo nome a essa ciência. E ela sugere psicopedagogia. Esse livro foi editado pela primeira vez em 47, na Espanha. E com essa afirmação, eu nunca tinha ouvido essa palavra, eu comecei a procurar, né? Encontrei alguns textos, não muitos, poucos livros, e um dia uma terapeuta que estava atendendo um aluno da escola me faz um convite. Dimara, vem uma senhora da Argentina fazer uma palestra, você não está afim de ir? Eu disse: quem é? Ela disse: Alicia Fernandes. Eu disse: não, nunca ouvi falar. Santa ignorância, né? Aí fui assistir a palestra e saí de lá encantada. E a partir disso, com mais 18 pessoas de São Paulo, a gente começou um grupo de estudos com a Alicia, ao qual eu tive o privilégio de permanecer por 3 anos. Minha vida mudou. Eu era uma professora que buscava ensinar. E eu buscava as técnicas diferentes de ensinagem. Como é melhor ensinar fração? É através de material concreto? É disso. Com a entrada da psicopedagogia na minha vida, através de uma porta tão ilustre,
eu tive que mudar o foco do ensinar para o aprender. E esta é uma mudança que a escola brasileira ainda não conseguiu fazer, né? São mais de 20 anos, 22 anos para ser mais exata, que eu estou nessa batalha, e que eu sinto que a escola continua insistindo no ensinar. E desse ponto, qual é a função de uma psicopedagoga dentro da escola? Eu fui procurar respaldo teórico. Eu sou uma pessoa que acredita profundamente que estudar é essencial. Eu busco sempre na teoria o respaldo do meu trabalho e respeito profundamente a prática, a vivência do cotidiano em diferentes situações. E é nessa junção de teoria e prática que a gente descobre melhor a competência. Existe uma palavra latina que une essas duas coisas, que é a praxis, né? A praxis é a junção da teoria e da vivência, da prática. E eu acho que é nessa busca dessa praxis que a gente tem que estar eternamente buscando, eternamente procurando esse equilíbrio. Bom, eu estava bastante preocupada com essas questões. E aí, eu me lembro perfeitamente, num dos primeiros encontros com a Alicia, ela pediu que cada uma de nós levasse um caso. Eu fiquei 3 ou 4 dias escrevi muitas páginas de muito pensamento. E, por coincidência, ela pediu que eu lesse o texto. Quando eu terminei de ler, eu sentei e falei assim, agora eu vou saber o que é que eu tenho que fazer. Né? Uma baita de uma mestra na minha frente. E eu me lembro do rosto dela, que virou para a gente e disse assim, e agora? Que perguntas podemos fazer a respeito disto que Edmara nos trouxe? E eu levei um choque. Ela queria perguntas, ela não queria respostas. Né? E eu encontrei com a Alice um pouco antes dela ir embora, e ela me disse, e aí, Edmara, depois de tantos anos, como ficou o curso para você? E eu disse, eu fiquei 3 anos aprendendo a fazer perguntas. E ela, com aquele jeito dela, ela olhou e disse assim, um bom nome, vou pensar nisso para a minha próxima atividade. Né? Então, perguntas, nós não sabemos fazer perguntas. Né? A gente ouve um relato e a gente parte em busca de respostas sem antes elaborar perguntas. E são as perguntas que nos conduzem a caminho. E eu fiz muitas perguntas a mim mesma do que eu traria para vocês hoje. Quando eu gosto de filme e gosto de esporte, eu assisto muito filme. E tem uma personagem das lendas inglesas que eu gosto muito, a Nanny McPhee. Então, eu brinquei aqui no texto que eu estava pensando para vocês, que quando eu me dei conta que perguntas eram mais importantes do que respostas, a Nanny McPhee teria me dito que eu aprendi a primeira lição. Né? E muitas lições vieram depois disso. Como eu faço perguntas na escola? Eu entrei e comecei a pensar, este ambiente está correto? Será que o clima desta sala está pronto para promover o aprender? Será que este professor está preocupado com o que cada criança pode aprender? Qual é a matriz de aprendizagem de cada um desses? Qual é a história que eles têm com a aprendizagem? Hoje eu estava assistindo a Andréia lá na oficina de matemática, que eu adorei. E eu me lembro de pais em entrevistas comigo, e quando eu explicava alguma questão, alguma dificuldade que o menino estava tendo em matemática, e o pai virava para mim e dizia assim, mas é igualzinho a mim. Eu também apanhei com matemática na escola. Quer dizer, esta criança tinha uma matriz de aprendizagem, né, que era, vamos
que me perdoem os biólogos, se é que tem algum aqui, mas é genética. Né? As pessoas vão reproduzindo modelos com os quais viveram. E muitas crianças reproduzem dificuldades de aprendizagem que não existem organicamente, que não existem efetivamente, mas somente são modelos que elas estão reproduzindo, modelos com os quais elas viveram desde que nasceram. Bom, eu fico muita pergunta na minha cabeça. Depois desse dia que eu voltei para a escola, eu nunca mais parei de perguntar. E foi muito difícil eu, conversando com os professores, que eles entendessem o valor da pergunta. Por exemplo, um dia eu perguntei a um professor: você está trabalhando com texto, por que você só pede resposta às crianças? Por que você não dá a possibilidade dessa criança perguntar alguma coisa para o texto? E ele me responde: e como é que eu vou avaliar? Eu fiquei em choque naquele momento. Aí eu percebi e eu virei para mim mesma e disse: Dilmara, você já aprendeu, mas ele ainda não. E aí eu percebi que a minha primeira função como psicopedagoga dentro de uma escola seria estabelecer uma comunidade de aprendizagem entre os professores. Mudar da saída de gente que ensina para gente que aprende e que compartilha esse aprender com algumas pessoas, alguns jovens e algumas crianças que estão à sua frente. E eu gosto muito de criança. Numa conversa ontem, nem sei se foi ontem, foi hoje, com Galeária, eu estava dizendo a ela que eu ainda me divirto muito na escola, que eu consigo apreciar os conceitos que as crianças dizem. Enquanto a gente consegue se divertir com o que a gente faz, enquanto a gente tem alegria e tem prazer, o resultado é muito melhor. Né? Quando o trabalho começa a ser pesado, quando a gente não tem mais prazer de abrir um livro novo, de trocar uma ideia com uma colega, de vir a um simpósio e assistir todas as atividades, de anotar, de levar para casa, a gente sempre tem a aprender. Né? Hoje eu descobri que tem um jogo fantástico que a Andréia trouxe e que eu não conheço. Mas segunda-feira vocês podem ter certeza que eu estarei na internet encomendando o diabo do livro que eu achei tão interessante. Jogos Bully. B-U-L-L-E, não é isso? B-O-L-L-E. Muito bom. Né? Isso, sensacional. É para vocês entenderem, enquanto eu consigo ser aprendente, eu também consigo ser ensinante. Essa duplicidade de papel, essa circularidade, não é nem duplicidade, a circularidade desse papel é fundamental para que a gente seja realmente eficiente. Estabelecer essa comunidade de aprendizagem com os professores exigiu muito estudo. As reuniões eram um rosário de queixas. Reunião com a coordenação, reunião com a direção, só vinha queixa. Porque João não para, porque não sei quem não traz lanche nunca, porque esquece o agasalho, depois fica com frio, fica resfriado e a mãe diz que a culpa é minha, e por aí afora. Transformar estas queixas em motivo de estudo, transformar a reunião realmente numa comunidade de aprender, para que a gente possa se divertir, foi muito doloroso e levou muito tempo. Hoje eu posso dizer a vocês que quando os professores da escola onde eu trabalho tem dia de reunião, às 3 horas da tarde, a reunião é às 5h30, eles já começam. Você sabe o que vem hoje? Você sabe o que ela está aprontando? Será que dá para levar isso? Será que dá para levar aquilo? Vai ser filme? Vai não sei o quê? A gente tem essa curiosidade.
essa questão do aprender. Eu levei muito tempo para perceber que nós professores, e eu ainda sou uma professora, estávamos engessados no papel de ensinantes. E como a gente não conseguia fazer a circularidade do ensinar e do aprender, a gente se tornava repetitivo, monótono e não sabia estabelecer medidas de avaliação. Tem um baiano que eu respeito muito na área de avaliação, Cipriano Lucchesi. Conheço Cipriano há muitos anos. Há uns 40 anos atrás, 30, ele está com o cabelo mais branco do que eu atualmente, ele foi fazer uma palestra para uma porção de diretores de escolas Montessori. E lá pelas tantas, ele disse que tinha levado uns 10 anos lendo e relendo um livro da Montessori que se chama A Criança. Eu falei, poxa, se o Lucchesi levou 10 anos para entender a criança, eu não sou tão ruim assim. Né? Eu também levei muito tempo, e cada vez que eu releio um livro, atualmente eu estou relendo Alice, Os Jogos do Aprender, e ao mesmo tempo um livro que se chama Psicoaritmética. E eu descubro coisas em 2 livros que eu já li muitas e muitas vezes, coisas que eu não entendi anteriormente, porque eu não tinha vivência para isso, porque eu não tinha respaldo teórico para entender tudo que esses 2 autores tinham colocado. Enfim, vamos lá, nas mudanças, as mudanças. Quando eu consegui transformar as reuniões da escola numa comunidade de aprendizagem, eu fui assistir uma palestra do Perrenot, e foi numa época que estava sendo implantado a reformulação do ensino fundamental, e todo mundo muito preocupado com a questão curricular, já que a criançada de 6 anos passaria a fazer parte do fundamental. As perguntas foram tantas sobre o currículo que eu senti que o Perrenot ficou meio irritado. E lá pelas tantas, ele virou para a plateia e disse, só tem uma pergunta essencial. Aí eu pensei comigo, pergunta, gostei. Aí ele virou para a gente e disse assim, o que vocês têm que se perguntar é o que é essencial nesse currículo do fundamental. Quando a gente começa a trabalhar com inclusão e o psicopedagogo que está na escola é olhado mais ou menos assim como um semideus que vai resolver todas as questões de autismo a calo, dor de cabeça, caspa, entra tudo nessa história, né? Porque a gente tem que ser multiespecialista nessa situação. E a questão curricular, por exemplo, de adaptação curricular para algumas crianças, é uma questão muito mal feita, né? E muito mal pensada. Então, eu acho uma graça quando eu recebo um aluno com muita dificuldade, catalogado como disléxico, e vem a recomendação, às vezes até da clínica, dizendo assim, dê mais tempo para a prova. Aí eu pergunto, para quê? Para ele sofrer mais? Sim, se o cara não consegue fazer a prova num tempo regulamentar, fazer em 2 horas, é só estender o sofrimento. Eu não estou dando solução. Então vem a pergunta do Perrenot na minha cabeça. O que é essencial no currículo? E nesses anos todos, eu descobri que uma das minhas funções era conhecer as crianças que necessitavam dessa adaptação curricular e que eu faria esta adaptação. Aí eu comecei a pensar, mas que coisa, né? O currículo tá o quê? Obrigada. O currículo brasileiro é muito extenso. E esse BNCC, então, aguarda. Como é que faz? Aí eu comecei a pensar, qual seria a solução para esse currículo? Qual seria a leitura psicopedagógica para fornecer um currículo que não massacrasse, mas também não nivelasse por baixo? Como é que fica isso? Aí um dia, conversando com outros professores, eu vi lá uma escola de inglês anunciando, tinha ciclo básico, intermediário e avançado. Eu falei, peraí,
Eu peguei o currículo do Fundamental 1 e eu falei assim, o que é essencial aqui? A esse essencial eu denominei de básico. É o kit de sobrevivência. Não dá para passar sem se apropriar daquelas questões. Um segundo nível, intermediário, um pouco mais sofisticado, que atende a grande maioria. Né? Porque se a gente for pensar dentro da escola convencional, o currículo é feito por uma grande média de alunos, não é isso? A gente tem 10% dos alunos que não atendem essa média, ficam um pouco para o ano que vem, ou são empurrados para as clínicas, salas de reforço e outros hospitais, e eu tenho uns outros 5% que poderiam andar mais rápido, poderiam chegar mais aprofundado no currículo e que são freados, que são segurados. Então, hoje, na escola que eu supervisiono, a gente tem o currículo em 3 níveis: básico, intermediário e avançado. Então, as crianças fazem atividades básicas. Aqueles que têm uma deficiência comprovada, cognitiva, etc., eles param por aqui. Né? Os outros vão para o intermediário e o avançado eu coloquei como livre escolha. Porque eu acho que as crianças têm que aprender a escolher. Né? E aí a gente começa a perceber quais são as escolhas que são feitas. Eu tenho muitos exemplos. Né? Mas, por exemplo, eu tenho meninos que fazem todos os avançados de matemática. Não faz nenhum de história ou de geografia. Eu tenho gente que faz todos os avançados de português. Não faz isso aqui. Então, olhando para isso, eu percebi que o currículo não é único. E aí eu percebi que uma das funções que eu teria que exercer na escola, como psicopedagoga, seria entender este currículo, conseguir fazer com que os professores entendessem esse currículo e que esse currículo estivesse a serviço da criança, a serviço do aprendente, e não o contrário. Porque normalmente na escola são os estudantes que ficam a serviço do currículo. Então a gente inverte a posição. Então é por isso que eu digo que ser psicopedagogo dentro da escola exige da gente muitas faces. Primeiro, porque a gente... eu brinco, a minha irmã é psicóloga e trabalha em consultório. E eu brinco muito com ela que no consultório, por mais complicado que seja, ela tem um indivíduo na frente dela. Eu, quando entro na escola, eu tenho 300 indivíduos na minha frente. E atrás desses 300 indivíduos eu tenho 120, 150 famílias, eu tenho 45 professores. Então, como eu não posso enxergar o João isoladamente desse contexto todo. Né? E aí a coisa fica... eu tenho que conhecer a estrutura do currículo para eu poder colocar este currículo a serviço do aprender da criança e do jovem. Muitas vezes a gente percebe, por exemplo, que o currículo tem algumas etapas onde a abstração está cedo demais. Né? Por exemplo, no currículo de ciências do Fundamental 2, gente, eu não sou poderosa, eu não entendo tanto de ciências nem de matemática, então eu vou conversar com o professor daquela área que tem este conhecimento. Né? E ele dizia assim para mim, eu não entendo por que colocam química no 6º ano, porque é muito difícil a gente fazer os experimentos de química. Eu falei, e qual seria, na sua opinião, qual seria a ordem desse currículo? Ele não pestanejou, ele disse para mim, física, biologia, química. Eu colocaria a química lá no último ano. Eu falei, vamos experimentar? Ele olhou para mim e disse, posso? Vocês percebem? O professor se sente engessado pelo livro didático que lhe é imposto, pelos comentários, pela formatação curricular. E a gente teve essa experiência já está correndo há 5 anos, a gente teve um nível de elevação, de aproveitamento, de aprender, tá, superior a 60%.
Então, veja bem, eu não preciso entender da área. A área que entende é o professor de especialista. Mas eu sou um especialista em aprendizagem. E eu tenho que fazer com que esse professor comece a entender e a olhar o aprender como uma coisa importante e priorizar nas suas atividades as questões do aprender. Então, quando nós mexemos no currículo, eu aprendi mais uma lição. E provavelmente a Dani McPhee tinha batido aquele pezinho dela. Bom, outras coisas que eu fui descobrindo nessa minha caminhada dentro da escola, a gente diz assim, que a gente quer desenvolver autoria, que a gente quer desenvolver autonomia. Quando vai para o consultório, a gente quer que aquele sujeito se aproprie do seu aprender. Mas a escola tem que fazer isso também. Será que todo mundo vai ter que passar pela clínica para ter essa experiência de apropriação da sua própria autoria? Aí você vai analisar, você vai observar, você vai para a sala de aula, você vê como é que funciona, como é que não funciona, você vai para o refeitório, você vai para a recreação e tudo mais. E o que você percebe? Que na escola ninguém tem autonomia. Os professores são heterônomos. Né? E uma pessoa heterônoma não pode propiciar autonomia ao outro, não pode possibilitar autonomia ao outro. Então, a gente tem que também trabalhar esta comunidade de professores no sentido de eles assumirem a sua autoria. Se eles não forem autores como ensinantes e como aprendentes, como é que eles vão poder propiciar que aqueles indivíduos que estão sob a sua responsabilidade, que eles também sejam autores? E aí vai a discussão, você planta aquilo, né? E você vai dando autoria. E as coisas são muito simples. A semana eu tive uma experiência muito interessante. O que eu estou chamando de autoria? No mês de maio, de junho, não me lembro agora, um dos meninos chegou na sala, um menino de 6º ano, e perguntou o que era a FLIP, a feira literária que acontece lá em Paraty. A professora explicou e ele gostou muito da ideia. Ele falou, então não é igual a Bienal, só para vender livro? Ela disse, não, lá as pessoas discutem, tarará, tem palestras. Ele falou, puxa, a gente não pode fazer uma feira literária aqui na escola? A professora catou a ideia, chamou sua equipe e aconteceu agora, na primeira semana de agosto, a feira literária da escola. O patrono foi Machado de Assis, e a gente estava trabalhando com gente de 11 a 14 anos. Mas a gente passou filmes sobre o Machado, a gente elaborou vídeos, a gente conversou. Eu ontem estava contando isso a Galeara e eu disse a ela que eu ganhei o meu dia quando um menino chegou para mim e disse assim, poxa, Edmara, foi muito legal essa semana, o ano que vem a gente repete. Eu falei, podemos pensar nisso, de fazer outra o ano que vem. E eu falei, o que você achou do Machado de Assis? Eu falei, é difícil, mas o cara é muito engraçado. Eu falei, engraçado? Ele disse, pô, Edmara, ele adora uma traição. Então, se eu tenho um moleque de 13 anos que já viu que o Machado gosta de uma traição, gente, isto é maravilhoso. Né? Mas qual foi a autoria que estava embaixo disso? Não teve aula nessa semana, todos os professores envolvidos na feira, tá? Muito debate. Então, por exemplo, a gente fez um debate sobre Brás Cubas, entrou o professor de geografia, de ciências, o professor de geografia contando como é que era o Rio de Janeiro, o professor de matemática fez cálculos, não sei do que, e a moçada toda. E o professor de artes... fizeram até o caixão do Brás Cubas, tudo direitinho lá, fizeram um painel. Gente, são de 11 a 14, então a gente precisava trazer o Machado para uma situação mais concreta. Né? Mas eu gostei do café filosófico que encerrou a semana,
E eles, por iniciativa desses jovens, eles fizeram uma árvore de agradecimento. Agradeceram a direção da escola porque suspendeu as aulas. Lógico, eles acharam que não fizeram nada a semana inteira. Agradeceram a cozinha porque tinha feito um lanche diferente. O segurança, não sei o quê. Bom, a árvore ficou recheada de recados, né? De autoria deles. Isto eu chamo de uma escola que tem autoria. Uma escola que consegue flexibilizar a sua estrutura, flexibilizar a sua... E de onde partiu isso tudo? Da psicopedagoga, que o pessoal chega e diz assim, você segura essa? Eu disse, manda bem, eu seguro. Né? Aí pai chega para mim, porque lógico, né? Mas não vai ter aula? Não. Essa aula que está na sua cabeça não vai ter. Agora, aguente as perguntas que virão. Né? Um pai chegou para mim e disse assim, o meu menino tem 14 anos, chegou em casa e ficou procurando na internet quando que vai ser a próxima Flip em Paraty. Porque ele quer ir em Paraty ver a Flip, ao vivo e a coisa. Não é isto que nós queremos? Né? Então, como é que a gente pode querer crianças e jovens autores se os seus professores não são? Então, quando a gente acha que o psicopedagogo só vai trabalhar com criança com transtorno de aprendizagem, se o psicopedagogo só vai trabalhar com situações de emperramento, sei lá o quê, mas que o seu foco seriam as crianças e os jovens que estão na escola, eu digo a vocês que não. A nossa clientela está extensiva nos professores e muitas vezes nas famílias. Porque se as famílias não mudam o seu olhar de aprendizagem, se as famílias não conseguem tratar estas crianças de uma outra forma, não vai adiantar nada. Né? E aí a coisa fica muito complicada. A outra... Quando a gente pensa que eliminou um problema, aparece outro. Aí conversa daqui, conversa dali. Teve um dia que uma professora chegou para mim e disse assim, eu tenho muito receio de fazer entrevistas com os terapeutas dos alunos. Eu disse, por quê? Ai, Dimara, não sei, não fico à vontade. Então vamos levar para a reunião, vamos ver. E eu descobri que todo mundo tinha medo de terapeuta. Aí, eu tenho um time que agora já está com a boca, assim, digamos, mais relaxada, né? Aí teve a primeira que uma professora jovem disse para mim, disse assim, logo demais, chego aqui tudo empinado. Fez uma faculdade do mesmo tempo que a minha. É bacharel igual eu sou, só que ela é doutora e eu sou professora. Então começou por aí. Né? Eu disse, então vamos estudar isso. E aí a gente descobriu que faltava vocabulário para entender algumas coisas, né? Que faltava olhar para receber um relatório de uma psicóloga, de uma fono, de uma TO, seja lá o que for, e entender aquilo. E todo mundo ficava constrangido de dizer que não entendia porcaria nenhuma do que estava escrito ali. Vocês já receberam um relatório de processamento auditivo central? Se tiver alguma fono aqui, fecha os ouvidos, por favor. Gente, figura fura-fundo 10%, não sei o que, 15%, e vai. A gente vai direto na conclusão, vocês concordam comigo? Graças a Deus inventaram a conclusão. Né? E aí a gente descobre que aquele menino não processa, não sei o que, e você começa a mudar. Então nós vamos estudar estas coisas todas. Pegamos um relatório de processamento auditivo. A gente não precisa ficar especialista, mas a gente tem que saber o que é. Tem que ter um mínimo de atenção. Então nós ficamos um tempo estudando isso. Dimara, o que é o VISC? Qual é a diferença de VISC 10 para VISC não sei o que? Mas escuta, aqui diz que o menino é tudo médio superior, na sala ele não faz nada. Eu falei, pois aí é que está o problema. Né? O
o que nós estamos fazendo na sala, que lá ele faz e aqui não. Então, eu descobri que a outra função minha era ser uma ponte entre a escola e a clínica. E não só a clínica de psicopedagogia, que essa para mim até era um pouco mais fácil, mas todas as clínicas que chegam na porta da escola. Né? E além de a gente receber os benditos dos laudos, etc., e a gente começou a ter força e ter autoridade para contestar algumas coisas. Porque o laudo era recebido como um dogma. Né? Imagine, mas está no laudo. Eu disse, você concorda com isso? Não, Edmar, na sala não acontece isso. Eu falei, bom, então nós vamos fazer um relatório, vamos mandar para o psicoterapeuta e vamos sentar e conversar junto para ver por que há uma dicotomia tão grande entre o resultado dessa criança na clínica e o resultado dessa criança na escola. Então, essa foi outra função, que é meio eterna, né? Essa ponte. Hoje, eu tenho uma professora que chega para mim e diz assim, Edmar, a gente recebeu um aluno, você está sabendo, com paralisia cerebral, e o neuro quer uma reunião lá no consultório dele. E a minha pergunta é, você pode ir sozinho ou você quer ajuda? E ela, com o maior orgulho, disse assim, não, eu dou conta. E vai para o consultório do neuro e fala com ele de igual para igual. Então, essa é uma função que eu descobri que eu tenho. Eu tenho que fazer essa formação, passar essa informação, propiciar essa possibilidade desse aprender, fortalecer esse professor nessa posição, né, a ponto dele se sentir à vontade para contestar muitas coisas que vêm da clínica, ou até de colaborar com isso e não se sentir menor frente a isso. Então, vocês vão somando as funções que vão aparecendo e vocês vão perceber que são muitas e de muitas faces. A questão nem sempre a gente encontra só na psicopedagogia, e eu vou voltar àquela fala inicial da abertura da Marisa, onde a Marisa falava da busca de informações, da interdisciplinaridade, do nosso passear pelas diversas ciências e colocar essa aprendizagem a serviço da nossa proposta psicopedagógica. Quando eu comecei a ver que eu tinha que trabalhar essa comunidade da escola, eu achei um parceiro bastante interessante, um psicólogo canadense chamado Andy Hargreaves. Depois, se vocês quiserem essa bibliografia, eu mando, não tem problema nenhum, tá? Ele escreveu um livro chamado A Escola como Organização Aprendente. Não tem título melhor para a psicopedagogia do que este, né? E tem um outro livro que eu aconselho a todos, também uma boa leitura, que ele chama de Liderança Sustentável. O que ele chama de liderança? E hoje de manhã, ouvindo aqui os relatos dos projetos sociais, eu pensei cá comigo, né? Poxa, eu fiquei estudando esse livro do Hargreaves quase um semestre, porque ele foi atrás disso por quê? Ele percebeu que os grandes projetos educacionais tinham um ciclo de vida curto. Os grandes projetos morrem num determinado tempo. E ele foi pesquisar por quê. Né? Então ele descobriu que não se preparam novas lideranças. E como é que a escola, como uma organização aprendente, teria que formar líderes. Né? E hoje eu estava pensando aqui, enquanto o pessoal estava apresentando os projetos sociais. Né? Me desculpem, mais uma citação nominal. Né? Mas Esalen conseguiu preparar uma liderança que a está sucedendo. Então, ela é uma líder que se preocupou com a sustentabilidade da questão. Nós estamos nos preocupando com isso? Nós estamos nos preocupando, inclusive, com as nossas lideranças psicopedagógicas, né? São nossa responsabilidade.
né? Responsabilidade da minha geração, talvez eu seja a mais velha aqui entre vocês hoje, né? Mas o jovem que está aqui, ele percebe que essa é uma responsabilidade social, né? Manter a psicopedagogia viva e ativa em todas as circunstâncias da sociedade, porque se nós, que somos psicopedagogos, não cuidarmos disso, quem vai cuidar? São projetos que vão morrer daqui a pouco tempo, a psicopedagogia vai ter que renascer daqui a algum tempo, e se isso acontecer, a responsabilidade é de todos nós que nesse ano de 2019 não nos preocupamos em manter esta questão. Além disso, tudo que veio vindo, junto com a questão do diálogo com a clínica, a outra coisa que sobrecarrega o psicopedagogo é o encaminhamento. Eu atualmente estou desenvolvendo um projeto na Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social da cidade de São Paulo. Eu estou trabalhando com assistentes sociais, psicólogos e pedagogos de casas de abrigo, conselho tutelar e por aí afora. O que me cabe? Mostrar para eles o quanto que a aprendizagem destas crianças em estado de vulnerabilidade é prejudicada e quais seriam as questões profiláticas nesse sentido. É um desafio, é bom a gente ser desafiada, né? Manter os neurônios todos funcionando. Então, a questão do encaminhamento, hoje eu estou conversando com muita gente da rede da saúde que diz que as nossas redes de saúde estão sobrecarregadas por excessos de encaminhamentos inúteis. Né? Então, como é que quem está dentro da escola teria que fazer encaminhamentos mais produtivos, mais corretos, mais adequados? Isso dá desafogo na rede de saúde e a rede de saúde, então, tem mais condição de oferecer atendimento de qualidade. Vocês já pensaram? Vejam na internet, tem um documentário lindo sobre o Yellowstone Park, sobre a ausência do lobo no parque e o retorno do lobo no parque, as mudanças geográficas que esse animal causou. Nós, aceitando, eu digo o psicopedagogo que está dentro da escola, que não cuida do encaminhamento, ele também é responsável pela sobrecarga das redes de atendimento de saúde por encaminhamentos inúteis. Sabemos encaminhar? Gente, não é fácil. Eu voltei a muitas das minhas anotações da Alicia. Quem teve o privilégio de ouvi-la em algum tempo, ela fazia um desenho que eram 3 círculos, e ela colocava o organismo, a inteligência e o desejo, e dizia que a aprendizagem estava na interseção desses 3 círculos. E eu olhava para aquela minha anotação, eu sabia que tinha um caminho ali, mas eu não sabia o que era. Hoje eu faço encaminhamento assim, organismo, inteligência, desejo. Né? Eu sigo este caminho, eu sigo este círculo, respondendo sempre a 3 perguntas, que eu também fui buscar na psicologia. O fato que eu estou observando tem extensão, tem intensidade, tem frequência? Se não fecha esses 3 itens, não tem encaminhamento a ser feito. Se fecha os 3 itens, existe uma possibilidade de encaminhamento. Mas aí, para onde? Né? Marisa, me perdoe, eu sei que você é fono. A escola adora mandar aluno para fono. Não, as fonos ganham, garanto. Eles terminam na psicóloga, mas começam pela fono. O pai aceita mais fácil a fono, porque é uma questão orgânica, tá? Então, e aí, se pega uma profissional competente, ela logo diz, não, isso não é da minha área, por favor, o senhor seja encaminhada não sei quanto. Mas se pega alguém não muito espírito, o moleque fica lá 3 anos, porque o remedial ainda não está muito adequado, né? E depois de 3 anos você descobre que o cara né?
tem miopia de 3 graus, coisa que não perde, né? Não, vocês não sabem o que a gente recebe quando você tem olho para enxergar o que você está recebendo. Então, o encaminhamento também seria uma das funções. Os 3 passos eu chamo de frequência, intensidade e extensão, tá? É assim, o Joãozinho fica irritado todas as segundas-feiras, chega empesteado, né? Aí, há quanto tempo está acontecendo isso? Ai, Edmar, faz uns 15 dias, 20 dias, mas é só as segundas-feiras? É só as segundas-feiras. Aí você descobre que segunda-feira o menino passou o domingo. Eu não tenho nada contra as vovós, porque eu até sou uma delas, tá? Mas passou na casa da vovó que abriu todas as porteiras. Aí na segunda-feira o coitado tem que se adaptar a regras e limites e ele vai estrilar, né? Então, não é... O Joãozinho não está ficando com transtorno de déficit de atenção, ele não está com dislexia, nem descalculia, nem nada que o valha, né? Ele só está berrando contra uma situação que ele está. Isso ajuda muito a gente a perceber. Eu tenho essa questão do diálogo com os professores, com a clínica, são questões diferentes dependendo da instituição onde eu estou. Eu me ofereci como voluntária. Quando você não quer conhecer uma coisa e você não consegue entrar e não tem entrada, eu vou de voluntária. Todo mundo adora trabalho voluntário. Aí eu me ofereci. Graças a Deus não tem paulista por aqui, então eu posso largar o verbo. Eu me ofereci como voluntária para a diretoria de ensino da minha região, para dar uma aula sobre material dourado na sala de recurso. Porque eu queria saber o que diabos era esta sala de recurso da rede estadual. Né? Eu descobri que é um saco de gato. Dá de tudo. Né? Dá de tudo. Tem uma coitada ali, né? Que tem que resolver toda a parada. E não tem nada. Aí me pediram, todo mundo achou lindo, mas é só limpeza de material dourado. Eu pensei, cá comigo, por 50 anos de escola Montessori, eu devo entender alguma coisa de material dourado. Lá fui. Gente, as pessoas estão trabalhando com crianças taxadas já, de diferentes, com necessidades especiais, etc, etc. E as coitadas não têm recurso para trabalhar. Então, uma das coisas que me incomoda, todas nós vibramos quando o Estado ou a Prefeitura colocam a necessidade de psicopedagogo em algumas instituições, né? Lamento informar, a lei é necessária, mas é necessário que depois venha a verba para que essa lei se implemente. Porque se não bota a menina psicopedagoga lá dentro, né? E eu não sei quem vai sair primeiro pela janela, se é uma das crianças ou o profissional, né? Porque não tem muito o que fazer. Bom, essa questão da função do psicopedagogo em instituição de escola depende muito. Que instituição é essa? Educação infantil somente? Quantos alunos tem nessa escola? É educação infantil fundamental, é educação fundamental médio. Eu tenho escola em São Paulo que tem 3.200 alunos e tem uma santa criatura lá dentro. Se ela conseguir saber o nome, para onde ela chega na sala dela, já é um grande ato de heroísmo. Né? Como é que ela vai dar conta de observar, de analisar uma estrutura institucional que tem de aluno 3.200? Quantos professores tem aí? Quantos funcionários tem nessa escola? Quando eu saí de Recife, quem é pernambucana sabe, vai entender bem o que eu disse. Eu trabalhei alguns anos no Santa Maria de Boa Viagem.
uma baita de uma escola, alunos saindo para tudo quanto é lado, né? E eu, quando voltei para São Paulo, eu fiz uma promessa a mim mesma. Eu não trabalho em nenhum lugar que tenha mais de 400 alunos. Eu quero conhecer os meninos pelo nome. Eu quero conhecer os pais dessas crianças. Eu quero saber que estrutura familiar tem aí. É diferente, né? Então, quando a gente fala o psicopedagogo na instituição escola, que instituição é essa? Qual é o tamanho dessa instituição? Qual é o propósito dessa instituição? Tem muita gente botando psicopedagogo para atuar como professor de reforço, né? E, infelizmente, quando a gente tem 25, 26 anos, acabou de sair da faculdade, precisa pagar todas aquelas coisas que a gente ainda não tem, a gente não tem ainda, não pode se dar o direito de virar para o empregador e dizer, não quero, né? Às vezes a gente tem que se submeter. Mas a gente pode se submeter e pode subverter. Depende de qual é a sua postura nesse lugar, né? Agora eu vou citar alguma coisa, não é de Santa Maria, o pessoal de Pernambuco pode ficar sossegado, é de outras escolas. A gente vai, devagarinho, colocando algumas questões para a direção da escola, para os mantenedores, né? Você tem que saber falar a linguagem do mantenedor, você tem que saber falar a linguagem do diretor, e aí devagarinho você vai colocando mudanças, né? Hoje eu trabalho numa escola que tem um projeto de inclusão há 38 anos, né? Então a gente recebe crianças com muitas coisas. Desde paralisia, eu tenho uma menininha que ficou conosco um ano, paralisia cerebral, ela só mexia com o olho, né? Depois de 4 meses na escola, eu descobri que ela sabia ler, né? Ela tinha 9 anos. E ela não conseguia mostrar para as pessoas que ela sabia ler. Agora ela vai para uma série de cirurgias, vai ficar afastada 1 ano e meio, depois retorna. Então, a questão da inclusão, perigoso falar isso no microfone na mão, mas vamos lá. Tem muito de utopia, né? Inclusão para todos é um ideal. Nós vamos chegar lá algum dia. Mas, neste momento, a gente tem muitos empecilhos. E eu acho que quem está mais preparado para ir derrubando esses obstáculos, um de cada vez, devagar e com muita competência, são os psicopedagogos. Mas isso, minha gente, tem um custo. E o custo se chama estudar, 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 estudar e estudar. E agora, eu tenho quantos minutos aí? 10? Tá. Aí quando você já resolveu o currículo, já resolveu a questão da comunidade de aprendizagem, etc., então uma novidade na história. Eu não sei se por aqui, pelo Nordeste, a coisa não chegou com força, mas em São Paulo está quase que insuportável, que são as AP, as acompanhantes pedagógicas, psicológicas, terapeutas e mais não sei o que. AEE, tem um monte de nome, né? Aí quando você pergunta exatamente qual é a função dessa pessoa, ninguém te responde com muita clareza. E aí você passa situações, eu vou contar uma que eu passei. Eu tinha um menino que tinha uma afasia muito forte em questão de linguagem e a família houve por bem contratar uma psicóloga especialista na área. A psicóloga me liga e diz assim: eu tenho uma AT que está fazendo um trabalho fantástico em casa, mas eu preciso que ela conheça o ambiente da escola, onde ele almoça 2 vezes por semana e toma lanche todos os dias. Eu falei, lógico, a porta está aberta, pode vir. Então eu chego próximo da hora do almoço porque eu vou acompanhar a refeição. Ok, sem problema.
Quando estou na minha sala, me veio a menina responsável pelo refeitório, o olho dela cabia na minha mão, deste tamanho, assim, arregado. E de Mara, pelo amor de Deus, vai no refeitório, que eu não sei como é que eu vou resolver essa parada. Eu chego lá, tá a moça psicóloga especialista em fazer criança comigo, sentada de um lado, o menininho do outro. E ela falava assim, uma colher agora, mastigue, por favor. Aí ele dava a colher, em seguida ela dava um M&M para ele. Só que eu tinha 40 crianças almoçando. Vocês já souberam o que eu vi, né? Foi M&M para tudo quanto é lado. Né? Então, veja bem. Esse pessoal que é treinado para ambientes sociais, mas não são ambientes sociais coletivos. A escola é um ambiente coletivo. Sabe? Eu não posso dar como reforço para uma criança que não quer comer o chocolatinho do M&M, porque eu tenho 39 observando. Sabe? E os mais espertos já começam a perguntar, eu também vou ganhar? Eu adoro couve, eu vou ganhar? Então, essas situações todas, a gente vive na escola dia a dia. Então, quando vocês me perguntarem qual é o papel do psicopedagogo na escola, eu consigo responder para vocês assim, para mim ainda está em construção. Eu tenho muitas perguntas e concordo plenamente com o André, quando é uma baita interrogação. Porque quando é que eu invado a orientação pedagógica? Quando é que eu não invado? Como é que se eu tenho orientador educacional, qual é a diferença entre o orientador educacional e a minha função? Então, são dúvidas que nos acometem no dia a dia. Uma criança com dificuldade, quem é que atende a família? É o coordenador? É o orientador? É o psicopedagogo? Quem é que vai estar nessa jogada? Né? Então, eu acho que a gente tem que, primeiro... Eu vou passar para vocês a lição de casa que a Galeara me deu. A Galeara disse que eu preciso escrever sobre isso tudo que eu tenho vivendo. E eu digo que todo mundo que está vivendo uma situação de sucesso tem obrigação, eu vou assumir, eu também tenho, de escrever. São estes relatos que vão constituir o respaldo teórico da construção desse papel do psicopedagogo na escola. Né? Eu acho que é uma baita responsabilidade para esta geração que está aqui, né? E que a gente precisa dar conta disto. Eu gostaria de, assim, que esse papel do psicopedagogo dentro da escola é uma nova realidade, mas não é um papel menor do que o psicopedagogo que está na clínica. Somos todos importantes. A psicopedagogia exercida em qualquer circunstância tem o seu papel e a sua qualidade. Né? Muita menina que está fazendo o curso de psicopedagogia só sonha com o consultório. Eu queria que quem trabalha em curso que implantasse nessa geração que vem aí o desejo de também trabalhar na escola. Que ser psicopedagogo na escola é um baita de um desafio que a gente vai ter que ir construindo aos poucos. Eu acho que nós precisamos de pesquisas nesse sentido e desta forma eu queria começar o meu encerramento desta fala. Pesquisas são necessárias e eu peço a quem está trabalhando nas faculdades, dando aula nos cursos, que incentivem TCCs a respeito desse papel do psicopedagogo na escola. Né? Quais são suas funções? Quais são os limites que essa função traz? Nós temos muito a pesquisar, nós temos muito a aprender. E eu termino também citando a Alicia. Nós temos muitas perguntas a serem elaboradas.
Muito obrigada. Ficaremos aqui mais tempo, ficaremos só ouvindo, nos deleitando com esta pessoa linda, sensível. Fechamos com chave de ouro, não foi? Eu chamo agora, por favor, Sueli.